Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Desejo tudo de bom, de melhor para todos. Eu vim através desse vídeo compartilhar alguns slides de um bate-papo, né? Um café filosófico que eu tive a oportunidade de ser o moderador lá na PVE, que é a Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer. Lá nós faremos um café filosófico, um café com prosa, sempre às segundas semanas, segunda terça-feira de cada mês. Então, estão todos convidados. Vou postar aqui no Face a próxima data, o próximo tema. É um lugar onde nós temos um espaço gostoso. É feito um café da tarde, onde a gente tem a oportunidade de estar conversando sobre questões filosóficas, espiritualistas ou não. O último tema agora foi o sentido da vida e o vazio existencial, né? Provavelmente o próximo vai ser o materialismo e o consumismo, na segunda terça-feira do mês de dezembro. Vou estar confirmando aqui a data com vocês e já estão todos convidados. Eu vou compartilhar os slides então dessa troca que a gente teve. Eu entendo que essa troca ela traz um assunto importante, porque nós temos uma sociedade, uma humanidade que tem todo o conforto material possível, inúmeras tecnologias que nos ajudam e facilitam o nosso dia a dia. E apesar de todo o bem-estar material possível conquistado, nós ainda temos grandes problemas psicológicos, né, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, alguns transtornos. Então, eu entendo que esses são problemas da alma, do espírito, e a questão do vazio existencial vai de encontro a essa necessidade do espírito. Quando a gente lembra que Jesus falou que nem só de pão vive o homem, ele está dizendo o seguinte: nem só de coisas materiais o homem necessita, pois ele é espírito. O próprio Jesus disse que nós somos espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Deus é espírito. Então, o que em nós se assemelha a Deus é o espírito, é o ser espiritual que somos. Nós somos, no momento, um espírito que está vivenciando uma experiência na matéria. E a matéria por si só não é capaz de trazer a completude que o espírito necessita. E por mais que tenhamos conforto material, facilidade para as conquistas materiais, as espirituais sempre vão estarão sempre necessitadas de que sejam alimentadas também, que sejam trabalhadas no espírito. E na medida que a gente negligencia esse lado da existência, privilegiando somente a parte material, surgem os problemas. E um deles é o vazio existencial. Então eu vou compartilhar com vocês os slides, onde eu trago aproximadamente 5 autores para tratar essa questão. Esses autores são autores contemporâneos da modernidade, que vão falar também da pós-modernidade e fazer previsões de que hoje nós viemos realizar. As previsões que eles fizeram estão todas se realizando com relação a essa questão do vazio existencial, dos problemas que isso causa, e eu tento também, através de um slide, apontar um caminho de solução, né, para que a gente possa nos auxiliar nesse sentido, quando o vazio existencial nos está presente em nós, mas também, às vezes, em nossos filhos, do qual nós muitas vezes não compreendemos, porque apesar de terem coisas melhores até do que nós tivemos na nossa geração, não conseguem ficar bem e se realizar. Então, eu espero que esse slide possa contribuir com cada um, que vocês possam assistir até o final. Peço aí a paciência de vocês, sei que gastam um tempinho, mas eu acredito que a mensagem é importante e pode colaborar
com todo mundo aí nesse sentido, tá bom? Agradeço desde já você que puder assistir esse vídeo, por me acompanhar, por ceder os seus ouvidos para as minhas palavras. Eu sou agradecido a Deus Pai e à espiritualidade por me dar condições de estar levando essas ideias para vocês, tá bom? Melhor abraço, tudo de bom, até uma próxima. Bom, nesse primeiro slide nós temos aí então o sentido da vida e o vazio existencial. Os autores pesquisados aí por mim, né, foi Albert Camus, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman e Gilles de Lipovetsky, Viktor Frankl e Leon Tolstói. São os autores no qual eu me baseei aí um slide, pelo menos, ou dois, para a gente ter um direcionamento nesse assunto, né? Embasado aí por pessoas pesquisadoras, intelectuais, renomados sobre o assunto. Quando a gente fala em qual é o sentido da vida, quando fazemos essa pergunta, podem surgir várias respostas, né? Nós temos, por exemplo, alguém dizendo assim, o sentido da vida é servir a Deus. Outro pode dizer assim, o sentido da vida é a luta, o que importa é vencer. Outro vai dizer, o sentido da vida é o enriquecimento e paz interior. Outro pode dizer que o sentido da vida é a preservação da espécie. Ou o sentido da vida é a satisfação dos desejos. Para outro, o sentido da vida está no amor. E existem aqueles aos quais a vida não tem sentido, do qual eu vou trazer aqui o texto, o mito de Sísifo, né? Que é o mito que simboliza a vida sem sentido. Agora, quando questionamos, queremos saber de coisas como o valor, o propósito, a finalidade última da existência humana. Então essa é a pergunta maior. A vida tem um sentido em si mesmo? A despeito do sentido individual de cada um? Então, num primeiro momento, a gente vai buscar o nosso sentido de vida. Mas para quem tem uma visão espiritualista da vida, a gente entende que a vida também é um processo, que por si só existe uma finalidade. É aquilo que nós chamamos de telefinalismo, que é um destino teológico, né? Teleológico. Esse teleológico quer dizer a existência foi organizada por um ser do qual tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo para todos. E o objetivo no meio espiritualista mais comentado é a evolução do ser humano. Nós estamos num processo de evolução de um estado de ser para um estado melhor, e esse estado melhor vai nos aproximar de Deus. Então estamos depurando o nosso espírito de forma a refletir cada vez mais o Espírito Divino que está em nós também. Então esse é o sentido máximo da existência. Mas vamos falar então aqui do sentido pessoal desse que a gente pode atribuir para cada um de nós nessa existência, né? Vamos discutir isso, tendo em vista que nós já sabemos que é necessária a busca pela evolução num sentido maior. O que nos motiva, né? Então aí eu mostro para vocês a pirâmide das necessidades do psicólogo americano Abraham Maslow, que é bastante conhecida essa pirâmide das necessidades. Se a gente olhar na base da pirâmide, as primeiras necessidades são as fisiológicas. E as necessidades fisiológicas são aquelas que primeiro se apresentam para o ser humano. Então, numa certa faixa etária da nossa vida, nós temos as primeiras preocupações são as fisiológicas. Depois o tempo vai passando, a gente consegue então atender as necessidades fisiológicas, passamos à necessidade de segurança física, material e moral. Então aí nós avançamos um pouquinho mais na idade, já conquistamos tudo aquilo que possibilita o bem-estar material, já estamos procurando algo que já sai da esfera material.
que é a segurança. Então, um sentimento de segurança física, material, até mesmo moral. Sentimos bem conosco mesmo. Avançando um pouco mais, entramos na necessidade social, que é quando a gente já atendendo às necessidades fisiológicas e de segurança, começamos a sentir necessidades sociais, sim, de ter uma amizade, de ter uma intimidade sexual através de um relacionamento, necessidade do amor, do afeto, de comunicação e até mesmo fazer parte de algo maior. Então isso, o nosso espírito começa a clamar essas coisas. Aí nós saímos daquilo que Jesus fala assim, como as necessidades materiais, né? Como o pão, que nem só de pão vive o homem, mas ele necessita dessas coisas que estão no aspecto espiritual da existência. Na medida em que realizamos a parte social, vamos subir para a parte da autoestima, da confiança, da busca do respeito pelos outros. Então, ao atender essas necessidades, que vão se tornar a próxima carência aí, né? Nós vamos procurar atender a essa demanda da necessidade de autoafirmar-nos, da autoestima, de uma confiança, do respeito da sociedade, daqueles que estão à nossa volta. Atendido a essas necessidades, chegamos no topo da pirâmide, que é a da realização pessoal e espiritual, onde nós então conquistamos, através do nosso esforço, a superação, criatividade, a aceitação, né, dos fatos. Então, a gente vê que essa escala ela tem muito a ver com o avançar da nossa idade. Então, quando a gente está lá já na realização pessoal e espiritual, nós estamos na maturidade. Então, a gente já aceita melhor os fatos, as dificuldades da vida, já conseguimos conquistar uma ausência de preconceitos, uma certa espontaneidade. E aí sim, a gente fecha o ciclo da existência, se realizando essas inúmeras necessidades, né, fisiológicas, de segurança social, estima, realização pessoal e espiritual. E quando a gente vai pensar em sentido de vida, pode ser que nós possamos... Provavelmente nós estamos localizados em uma dessas faixas. E o sentido de vida numa determinada fase da nossa vida pode ser um sentido de vida fisiológico, em outra fase pode ser um sentido de vida voltado para a segurança, em outro um sentido de vida mais social, da autoestima e por último a realização pessoal. Então acho que algumas pessoas às vezes ficam presas em algumas faixas e mesmo avançando a idade, elas ainda estão presas a faixas de necessidades ainda mais inferiores, da qual elas poderiam estar avançando. E isso pode criar algum desconforto, pode criar então uma sensação de inadequação com relação a como ela está levando a sua própria vida. Então eu acho que essa leitura é importante. Eu olhar em qual faixa eu estou, qual aquilo que eu já realizei e aquilo que ainda a minha necessidade clama para que eu realize. E aí você consegue então sair dessa inadequação e encontrar um sentido de vida melhor para aquele momento da sua existência. Ok? Temos aí no mito de Sísifo a questão da vida sem sentido. Alberto Camus, ele vai nos dizer assim, só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, aparecem em seguida e são apenas jogos. Ok? Então, Alberto Camus vai colocar essa questão de que a pessoa que tem a vida sem sentido não só pode sofrer de depressão, tristeza e inúmeros outros males, como chegar no auge da disfunção, que é o apelo ao suicídio.
Então, o vazio existencial pode levar uma pessoa a cometer o suicídio. Vamos ver o mito de Sísifo, né? O que é esse homem aí que está empurrando uma pedra acima do morro? Os deuses o castigaram, então, o Sísifo, né? Ele foi condenado pelos deuses a realizar um trabalho inútil e sem esperança por toda a eternidade. Qual era esse trabalho? Era empurrar sem descanso uma enorme pedra até o alto de uma montanha, de onde ela rola encosta abaixo, para que o absurdo herói mitológico descesse em seguida até o seu pé e empurrasse novamente o rochedo até o alto. E assim indefinidamente, numa repetição monótona e interminável através dos tempos. O inferno de Sísifo é a trágica condenação de estar empregado em algo que a nada leva. Então, um texto aí de Albert Camus, escritor, filósofo e dramaturgo, jornalista, francês, né, argelino, e aí de 1913 a 1960, né, esteve conosco. E vejam que ele aponta uma realidade, que muitos de nós, ao acordarmos, iniciarmos o dia, nos sentimos como Sísifo, que naquele dia estamos empurrando uma pedra morro acima, e ao terminar do dia, aquela pedra novamente está no sopé da montanha, no dia seguinte, para que a gente então empurre novamente. Então não vemos sentido naquilo que estamos fazendo. Então é preciso buscar um sentido, procurar ressignificar aquilo que nós fazemos em nossas vidas. Isso é muito importante, porque na medida em que nós permitimos com que aquilo que façamos não tenha sentido, não tenha nenhuma realização, nós vivemos frustrados, estamos sujeitos à depressão, à tristeza, e muitas vezes até podemos recorrer até ao suicídio. Então a gente tem que estar de olho nisso quando isso acontece conosco e até mesmo com aqueles que estão à nossa volta. Outra autora que eu trago para vocês é a Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judaica que se refugiou nos Estados Unidos por causa do nazismo e ficou mundialmente conhecida pelos estudos acerca dos regimes totalitários. E ela vai apontar um dos problemas da modernidade, da pós-modernidade, onde ela retrata um autor que faz o comentário, que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele vai apontar, né, a Arendt vai lembrar que ele apontava que haveria uma ruptura da tradição e a perda da autoridade. E que isso se verificava já no seu tempo e principalmente nos dias de hoje. E nós vemos uma modernidade onde nós temos acesso à informação em grande escala, mas a tradição e a autoridade perderam, então, o seu status, né, de nos apontar os caminhos de como a gente deveria conduzir a nossa existência. Então, por falta dessa perda da tradição e da força da autoridade, essa autoridade pode vir da autoridade da religião, ou até mesmo das academias, da faculdade, dos campos universitários, entre outras coisas, fez com que a gente ficasse sem um norte, sem um sentido. Então nós estamos cada um individualmente procurando um sentido, um norte para conduzir as nossas ações, quais são os valores válidos, os valores que devemos cultivar, que vão nos dar uma resposta adequada para a vida, e muitas vezes não encontramos. Então esse é um problema da modernidade. Quando a gente olha para o passado, a minha geração, por exemplo, a gente tinha mais claro isso, né? Os objetivos, quais valores serem alcançados. Nossos pais eram essa tradição, eram essa autoridade. A religião também tinha seu lugar. As universidades, o mundo acadêmico também. E hoje isso está tudo muito volátil, muito incerto.
e muitas vezes cria em nós um vazio, um vácuo no entendimento de quais valores devem ser seguidos e qual caminho que nós devemos trilhar para uma vida melhor. Outro autor que vai apontar também as dificuldades da vida moderna, do pós-modernismo, é Zygmunt Bauman, onde ele vai falar dos tempos líquidos. Zygmunt Bauman nos diz assim, viver com uma multidão de valores, normas, estilo de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Então aí o Zygmunt Bauman vai lançar uma série de livros, e livros como Modernidade Líquida, que é o seu principal livro, e depois nós temos Tempos Líquidos, o Mal-Estar da Pós-Modernidade, Vida Líquida e até mesmo Amor Líquido. Esse filósofo e sociólogo polonês, radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, vai estar nos ensinando o seguinte. Ele, como um dos intelectuais mais respeitados, nascido em 1925 e falecido em 2017, um grande filósofo, sociólogo, professor, escritor polonês, ele influenciou toda a sociologia, a filosofia e a psicologia. É um dos maiores intelectuais do século XXI. E a modernidade líquida é esse seu conceito fundamental. E é assim que ele se refere ao momento da história em que vivemos. Os tempos são líquidos, porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. E disso então resultariam, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até mesmo a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas, é um mundo do cada um por si. É o interessante aí que o Zygmunt Bauman usa a expressão líquidos, Tempos líquidos, modernidade líquida, porque ela flui, ela não tem consistência. O líquido ele se espalha. É preciso um vasilhame para que ele tenha uma determinada forma. E é o que acontece com a nossa realidade. Nós temos muitas questões onde isso não nos leva a um conceito de vida saudável. Há muitas incertezas, E é cada um por si. Quando ele fala desses aspectos dessa modernidade líquida, como obsessão pelo corpo ideal, culto às celebridades, endividamento geral, paranoia com segurança, estabilidade nos relacionamentos, é o caso da gente perguntar se ele tem razão, se isso que ele está apontando de fato acontece. Eu posso falar aqui, acredito que todos nós sabemos que isso acontece de fato. Nós temos presenciado todas essas coisas. A questão da obsessão pelo corpo ideal, quando a gente vê pessoas que muitas vezes a gente já considera perfeitas, mas para elas ainda não estão perfeitas e vão procurar corrigir um pequeno detalhe no seu aspecto físico que não está de acordo com aquilo que ela gostaria, com aquilo que ela projeta. Então nós temos uma sociedade que criou um padrão ideal que muitas vezes escraviza. Escraviza as pessoas para serem de acordo com aquele padrão inatingível, que na maioria das vezes é inatingível. O culto à celebridade, As pessoas falam muito em ter fama, preciso ter 5 minutos de fama. E muitas vezes não perguntam se esses 5 minutos de fama ele veio porque criou algo que tem algum valor ou se simplesmente por algo que seja, por exemplo, muitas vezes ridículo. A pessoa se submete ao ridículo desde que isso esteja trazendo para ela 5 minutos de fama. Então há uma deturpação dos valores espirituais, já que o espírito está nesse mundo para evoluir espiritualmente, não é aquilo que o degrada que vai fazer bem para ele. Então, infelizmente, nós temos vivido e visto isso na sociedade, uma regressão no sentido
dos valores e daquilo que pode ser então celebrado, né, como algo importante e que deva ser de admiração de todos. O endividamento geral, paranoico, segurança, a incerteza, a segurança então é outro aspecto também. A segurança não só física, né, mas a segurança psicológica também, nas relações, porque como as relações estão fluídas, incertas, não há segurança quando você está junto de uma pessoa e muitas vezes quer estabelecer um compromisso que vale para a vida toda, ou se não, pelo menos durante um bom tempo. Mas nós não temos essa segurança, porque nós estamos ali lidando com pessoas que já começam essas relações pensando da forma errada, que é, eu vou tentar, se não der certo, tudo bem. Na verdade, a gente deveria entrar no relacionamento acreditando que vai dar certo. Que ali nós encontramos algo que pode realmente valer o nosso investimento. Mas hoje, então, nós nos contentamos com isso, com essa fluidez que não nos dá segurança, e investimos muitas vezes nossos sentimentos, nossos pensamentos em torno de relações fluídas que mais para frente vão ser deterioradas e vão trazer muita insatisfação, muita tristeza e até mesmo depressão, e em alguns casos até o vazio existencial de uma forma profunda, fazendo com que a pessoa pense até mesmo no suicídio. Outro autor que eu trago também, que faz essa denúncia da pós-modernidade, é o Gilles Lipovetsky, nascido em Milão, 24 de setembro de 1944. É um filósofo francês, teórico da hipermodernidade, autor dos livros A Era do Vazio, O Luxo Eterno, A Terceira Mulher, O Império do Efêmero, A Felicidade Paradoxal, o ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo, entre outros. Em A Era do Vazio, que ele escreveu em 1989, focaliza a desagregação da sociedade e dos costumes. O indivíduo contemporâneo, o consumo de massa, a emergência de um modelo de socialização e de individualização nunca vistos, em ruptura com o tradicional dos séculos 17 e 18. Então ele vai falar dessa desagregação da sociedade, dos costumes, desse indivíduo contemporâneo que é consumista, dessa emergência, né, desse surgir de um novo modelo de socialização. Emerge então um novo modelo de socialização, de individualização, né? A sociedade está cada vez mais individualista. Então ele vai denunciar todos esses aspectos. Nessa sociedade de hiperconsumo atual em que nós estamos, conforme nos descreve Gilles Lipovetsky, ela caracteriza pela busca da felicidade, o que inclusive justifica o consumo de objetos. Para tanto, os produtos e serviços à venda impregnam de sensações e mensagens para estimular sentimentos de felicidade. É o que fazem as marcas, as empresas, né? Elas impregnam as ofertas de alma, de personalidade e de apelo sensorial. E aí então é interessante isso, né? Há um reconhecimento de que o objeto material que a gente consome para conquista de uma felicidade, ele precisa então de ser vendido como algo que tem alma, que traz para nós um sentimento, uma mensagem que estimule então esse sentimento de felicidade. Então a gente vê campanhas, e quantas campanhas que a gente já não viu, onde a gente observa que aquela campanha é linda, a campanha tem um design, tem uma mensagem bacana, e no fundo está vendendo um produto. Porque justamente nós, além das coisas materiais, temos necessidades espirituais. Então a mensagem, a mídia, o marketing, procura embalar numa roupagem que toque as nossas emoções para poder vender o produto que ela constantemente está oferecendo. E quando a gente muitas vezes adquire aquele produto, depois de alguns meses ele já perde o seu encanto
E então a gente vai buscar outro produto de uma outra linha que essas mesmas empresas fabricam com uma nova roupagem para nos vender o mesmo sentimento, fazendo isso num ciclo sem fim, que não se realiza, porque cada vez que adquirimos um produto desse, ao adquiri-lo, se esvazia esse sentimento após algum tempo, deixando então um vazio, um vácuo, que nós queremos preencher novamente com outro produto. E se a gente for parar para pensar, não é isso, né, que está fazendo falta. Não é o produto em si, mas sim aquele sentimento que aquele produto nos proporciona. Então, que tal a gente olhar para esses sentimentos e buscar aquilo que no espírito, na nossa alma, proporciona aquele sentimento? Sairmos dessa roda do consumismo material para adquirirmos esse sentimento que o nosso espírito clama diariamente para a nossa satisfação, para o nosso sentido de felicidade. E sempre relembrando que a felicidade que a gente pode obter nesse mundo, ela é sempre relativa e nunca absoluta. Então nós transitamos de momentos de felicidade um para o outro, e eu espero que a nossa felicidade esteja mais voltada nos parâmetros do ser do que do ter. O ter, ele é ilusório, é efêmero. O ser permanece com o indivíduo. E já como espíritos, tudo aquilo que conquistamos de valores que nos trazem paz, felicidade, equilíbrio, não se perdem, pois estão construídos na rocha, naquilo que Jesus chama a casa construída sobre a rocha. E quando temos uma vida realizada somente pelo ter, construímos a casa sobre a areia, que um dia vem a tempestade, vem as chuvas e a derrubam facilmente. Então, por isso, aí fica a mensagem espiritual que Jesus nos passou. Construímos a nossa casa, a nossa mente, a nossa felicidade, a evolução do nosso ser sobre bases do ser espiritual que somos e não das coisas materiais que nos cercam, que, como Jesus disse, o ladrão vem para roubar, a ferrugem vem para corroer. Que nós possamos então internalizar essa compreensão dentro de nós. O Gilles Lipovetsky, ele vai falar das características da atual sociedade, dizendo que nós somos uma sociedade do excesso, do exagero, consumista, de valores efêmeros, narcísica, né? O narcisismo impera, o individualismo, o imediatismo e a competição. Os valores efêmeros é o que eu acabei de comentar com vocês, e o narcisismo, que está muito presente, faz com que a gente cultue o corpo físico em detrimento dos valores espirituais. Então, na medida em que a gente coloca o corpo acima da nossa condição espiritual, nós estamos invertendo os valores da existência. Numa hierarquia, o espírito é sempre superior à materialidade que o envolve. Os meios materiais, o corpo físico, são meios de expressão do espírito, dos quais, bem utilizados, vão possibilitar e vão proporcionar a evolução do nosso espírito. Agora, quando a gente inverte, nós nos tornamos escravos. E através do nosso narcisismo, nós temos nos tornado escravos do apelo físico, em detrimento da construção de uma personalidade espiritual, uma individualidade espiritual melhor. E quando faz a denúncia ao individualismo, não está falando da individualidade, que é diferente. Individualismo é uma forma de egoísmo, né? É quando pensamos somente em nós mesmos. A individualidade não, é quando a gente investe naquilo que somos, naquilo que nós somos diferentes dos outros. Somos todos filhos do mesmo pai, mas também cada um dotado de características pessoais que construímos, que trazemos para essa vida, né? Fazendo que, apesar de sermos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, cada um tem uma característica, uma individualidade própria, que tem seu espaço, tem sua luz e merece ser
investido, merece ser trabalhada e lapidada. Então não é a questão da individualidade, mas sim a crítica aí é ao individualismo. É quando nós não colocamos essa nossa individualidade em favor do todo, da comunidade, da sociedade. É quando queremos fazer do nosso ego o centro de todas as coisas. E aí então a gente caminha num sentido contrário à evolução espiritual do planeta, que pede que através da cooperação, da sociedade, da colaboração, nós construímos uma individualidade melhor e uma sociedade cada vez melhor e mais evoluída e evangelizada. É isso então o sentido que Cristo nos trouxe, né? No sentido de a gente usar essa individualidade em favor ao próximo, em favor à sociedade, que isso no fim só vai resultar um bem melhor, um bem-estar melhor para todos, né? Nós necessitamos disso. A natureza nos dá vários exemplos de como isso é importante, a vida social, coletiva, que vai trazer um bem-estar para todos que pertencem àquela coletividade. Outro autor que eu trago a respeito desse tema, o sentido da vida e o vazio existencial, o mais importante deles, até inclusive eu entendo assim, é o Viktor Frankl. Ele é um neuropsiquiatra austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Ele vai criar então a logoterapia e a análise existencial. O Viktor Frankl é nascido em 1905, falecido em 1997. O principal livro dele é esse à esquerda aí do slide, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele que viveu nos campos de concentração, se eu não me engano foram 4 campos de concentração onde ele esteve. E nele ele viu pessoas que, apesar de toda aquela carência, aquele sofrimento que o cercavam, aqueles que mais resistiam, que por fim ajudavam até mesmo aqueles outros que estavam em sofrimento, eram aqueles que tinham um sentido de vida, tinham um porquê para continuar resistindo e lutando. Então ali ele vai vivenciar na prática o quanto o sentido de vida é importante para os desafios da vida, da existência, no enfrentamento com o sofrimento, com as dificuldades que são inerentes. Viktor Frankl vai falar sobre a tríade trágica, né, da existência humana, que é sofrimento, culpa e morte. Que todos nós um dia vamos passar por isso, pelo sofrimento, pela culpa e pela morte. Então ele vai nos apontar caminho para dar sentido, para ressignificar isso que a princípio para nós parece como um sofrimento, mas que também traz uma forma de crescimento embutida, se a gente souber ressignificar essa tríade, né, do sofrimento, da culpa e da morte. Ok? Olhando aí um pouco mais, vamos ver uma profecia praticamente que Viktor Frankl faz lá no seu livro Em Busca do Sentido, onde ele diz assim, que o vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX, isto é, compreensível e pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano, desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos, que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. E tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada, está fechada ao ser humano para todo sempre. E ele então precisa fazer opções. Acresce ainda que o ser humano sofreu mais outras perdas em seu desenvolvimento mais recente. As tradições que serviam de apoio para o seu comportamento atualmente vêm diminuindo com grande rapidez a sua influência, né? E nenhum instinto lhe diz o que deve fazer. E não há tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes ele não sabe sequer
o que deseja fazer. Então esse sentimento do vazio existencial, Frankl já apontava lá no século XX e agora no século XXI está bastante presente no dia a dia do ser humano. E nós temos então que lutar contra esse sentimento do vazio existencial que nos bate à porta. O vazio existencial, e aí temos uma figura bonita, né? Quando a gente vê essa escultura, uma escultura melancólica, né? Obra do romeno Alberto Gheorghi, chamada Melancolia, que simboliza então o sentimento que o vazio existencial nos traz, que é a melancolia. O indivíduo fica melancólico, né? E o vazio existencial ele surge então em decorrência de uma falta de metas, de objetivos que valham a pena serem perseguidos durante a existência. A busca por um sentido é a motivação primária na vida de qualquer criatura. E sempre que essa vontade de sentido está soterrada por uma vida ilusória, mesmo nas condições de riqueza e bem-estar material absoluto, a pessoa passa a sentir uma angústia existencial dentro de si. E o vazio existencial só irá se manifestar patologicamente quando o indivíduo recusa-se à leitura dos seus sentimentos, quando ele se nega a dar uma resposta a esse estado de angústia que, em verdade, está lhe indagando sobre o sentido da sua vida. São palavras aí de Viktor Frankl, e que a gente, ao ler essas palavras, reconhece a propriedade e a verdade de suas palavras. Então, quando a gente se recusa, o vazio existencial ele vai surgir, é natural que ele surja, mas é quando a gente se recusa a dar uma resposta a ele, é que ele se torna uma doença, que ele se manifesta patologicamente. É quando a gente não busca se perguntar e questionar, né, o que é essa angústia, o que esse sentimento de melancolia está me indagando. Está pedindo que você questione o sentido da sua existência, né, o porquê daquilo que você está fazendo, e procurar então modificar esse quadro ou até mesmo ressignificar esse quadro, se ele não é possível modificá-lo no momento. Então fica aí um apelo do Viktor Frankl para que a gente então não fique patinando no vazio existencial, preso a esse sentimento, que a gente busque dar uma resposta a ele, mudando as condições que o criam ou até mesmo ressignificando se não podemos mudar essa situação que estamos vivenciando. Ele criou a logoterapia, e a logoterapia ela se distingue das psicoterapias que a precederam, pois ela acrescenta a dimensão noética, que vem da palavra nous, que é o pensamento, é o espírito. Então a dimensão noética, que é espiritual, soma-se então à dimensão somática, que é do corpo, a dimensão psicológica, dos instintos, dos condicionamentos, da cognição e das nossas emoções. As neuroses noogênicas espirituais são o principal objeto de estudo da logoterapia. Elas têm origem em conflitos existenciais de ordem espiritual, não são de natureza somática ou psíquica. A depressão, a agressividade, o apego ao vício são os 3 sintomas da neurose coletiva, do vazio existencial. Não apenas continuam presentes, mas como também aumentaram em escala. Então, uma vida baseada no êxito ou no prazer confunde os fins com os meios e põe o acento nos meios de subsistência e esquece das metas transcendentes. Conduz assim então de frustração em frustração ao desequilíbrio psíquico, pois não é o sofrer que é insuportável, mas sim o viver sem o ideal. Está lá no seu livro Sede de Sentido, na página 90. Então veja aí que ele coloca na logoterapia a dimensão espiritual. Então a gente vê a psicologia, né,
Então, avançando para a questão espiritual, ele vai de encontro ao que Jesus disse, né? Nem só de pão vive o homem. Se a gente não alimenta a parte espiritual, surgem os problemas de ordem espiritual, onde então muitas vezes vamos entrar na depressão, na agressividade, no apego aos vícios, e isso se torna uma neurose coletiva, do qual, infelizmente, nós temos visto a olhos vistos o tempo todo. Muitas pessoas com depressão, agressivas, procurando a fuga nos vícios, de todo tipo de vício, os vícios das drogas, do álcool, inúmeras outras coisas. Por quê? Há um vazio existencial. Esse vazio existencial questiona o nosso modo de vida, porque ele não está baseado no espírito, né? Não está indo de acordo às metas transcendentes da existência, que busca a evolução espiritual do indivíduo. Então aí surgem então os inúmeros desequilíbrios que ele denuncia e que a logoterapia se propõe como processo terapêutico a fazer essa análise, identificar isso, fazer com que a pessoa possa encontrar um sentido de vida que transcenda então as questões materiais, a mera vida alicerçada somente em realizações materiais, e procurar então ampliar isso para um sentido espiritual. E da tríade trágica, né, não podemos deixar de mencionar a questão do sentido da vida e da morte. Na tríade trágica, né, sofrimento, culpa e morte, a morte é o que mais nos toca no sentido da questão existencial. E Viktor Frankl vai dizer assim, se há um sentido em tudo na vida, então deve haver um sentido no sofrimento. E o sofrimento é uma parte indelével da vida, mesmo que o destino seja a morte. Sem sofrimento e morte, a vida humana não pode ser completa. Então, eu entendo que quando a gente fala de sofrimento e da morte, no sentido materialista, não temos nada a dizer, a declarar. Mas quando pensamos que o ser humano é um ser espiritual, que no momento vive essa passagem na matéria, onde o escândalo é necessário, conforme Jesus nos disse, pois é através das dualidades, do bem e do mal, da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, da alegria e do sofrimento, por exemplo, que nós aprendemos através das diferenças, dos opostos. Então, os opostos, eles têm esse objetivo educador. Por isso que Jesus falou que o escândalo é necessário. Quer dizer, aquilo que nos espanta, o mal é necessário. Porque somente quando ele se apresenta é que nós valorizamos o bem. Então, nós estamos aqui em pleno aprendizado disso, né? Tendo a oportunidade de aprender com o bem, mas também aprender com o mal. Quando ele se apresenta, tendo a oportunidade de aprender na saúde e também na doença, quando ela se apresenta, tendo a oportunidade de aprender com a alegria, mas também com o sofrimento, quando ele se apresenta. Então, essa dualidade, então, o fenômeno do ser e não ser, podemos existir ou não existir, impõe-se mutuamente. Para que se compreenda o significado do termo existir, é necessário que haja conhecimento do fato de que há a possibilidade de não existir. Então a morte, ela vem como um desses pares dos opostos para nos dar um sentido maior para o existir. Então é isso que Viktor Frankl vai nos dizer. A questão que vem à tona nesse momento é de como o ser se relaciona com a morte. O confronto com a morte oferece a mais positiva realidade à própria vida. E é o que torna a existência do indivíduo real, absoluta e concreta. Então aí nós vamos lembrar das palavras de Jesus Cristo, onde ele diz assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para ele todos vivem.
Então o que nós temos é uma existência aqui e outra existência do lado de lá. Um tipo de vida aqui e um outro tipo de vida no além. E então a vida material tem o seu significado em si mesmo, pois ela, limitando o espírito, ela faz com que o espírito valorize a existência, que muitas vezes ele não faz no domínio espiritual. Pois no domínio espiritual ele se sente eterno, então ele não procura a evolução da mesma forma como ele procura quando está encarnado, quando está aqui na existência material. Na existência material, dada a brevidade do tempo, nós aceleramos nosso processo evolutivo, nosso processo de crescimento. Por isso a necessidade de encarnar. As encarnações, a vida no mundo material, elas proporcionam ao espírito a valorização da vida e uma busca pelo seu aperfeiçoamento e até mesmo deixar registrado na vida material as qualidades, aquilo de positivo que ele pode oferecer a essa mesma existência, a vida em si. Então ele quer fazer e contribuir ao longo desse breve tempo o melhor possível, que muitas vezes espiritualmente ainda não somos capazes. Então a realidade material nos auxilia nesse sentido. Então, como Jesus nos disse, nós estamos vivos aqui, estaremos vivos do lado de lá. E isso é importante também numa visão espiritualista de vida, que é como uma moeda. A gente só pode entender a moeda como um todo enxergando a cara e a coroa. Então, quando a gente olha a moeda, se a gente olha somente o lado material da vida, a gente não compreende a moeda como um todo, porque não estamos olhando o outro lado, que é o lado espiritual, onde nós vamos encontrar as explicações, onde vai se completar o entendimento do todo, que é a moeda, né? Que é essa figura da moeda é a figura da nossa existência completa, total, integral, né? Como a gente deveria compreender. Por isso a importância de se buscar o entendimento espiritual da vida, para que a gente entenda todo o aspecto material da existência e qual o seu objetivo espiritual. Isso é extremamente necessário para uma vida saudável, para uma vida onde a gente possa ter uma felicidade integral que contemple o ser humano como um todo. Trago para vocês o Leon Tolstói, que ele vai falar sobre a fé, pois falar sobre a fé na questão da tríade trágica, né, a questão da morte, é algo realmente muito importante. Leon Tolstói veio de uma família rica, obteve herança muito cedo, teve uma vida material desregrada, onde ele pôde obter todas as satisfações materiais, mas sempre houve um sentimento de que algo está faltando. Somente aquela abundância material não era suficiente para aplacar os sentimentos da sua alma, do seu espírito. Então ele foi buscar, depois de uma vivência dedicada a experimentar os prazeres, tudo aquilo que a riqueza poderia lhe trazer, ele foi procurar o aspecto espiritual. Então ele vai ser alguém que já com a maturidade e sabedoria vai nos falar sobre a fé. Ele vai dizer assim, não se vive sem fé. Fé é o conhecimento do significado da vida humana. A fé é a força da vida. E se o homem vive é porque crê em algo. Leon Tolstói, que é esse escritor, educador, novelista, filósofo, ativista social, da segunda metade do século XVIII, no início do século XIX, e reconhecido por todos como um dos maiores escritores, né, da literatura. Leon Tolstói é esse, então, reconhecido. E ele vai observar que qualquer que seja a fé, ela dá à existência finita do homem um significado infinito, não um significado não destruído por sofrimentos, privações ou morte. E ele vai nos
passar o entendimento da fé dizendo o seguinte, ó, eu entendi que a fé não é meramente a evidência das coisas não vistas, não é somente uma revelação, e nem a relação do homem com Deus, não definir a fé através de Deus, não é apenas concordar com o que foi dito. A fé deve ser, então, atuante. A fé, então, é um conhecimento do significado da vida humana, em consequência da qual o homem não destrói a si mesmo, mas vive a fé. É uma força de vida. Se um homem vive, ele acredita em algo, e se ele não acreditasse que alguém deveria viver por algo, ele não viveria. É interessante essa definição de fé de Tolstói, né? Não é só uma revelação, nem uma relação de Deus com o homem através da adoração, não é somente concordar com os mandamentos de Deus. A fé, ela é uma força da existência. Ela dá significado para a nossa vida, para a nossa existência. Porque o ato de acordar e sair todo dia, começar a vida de manhã com um projeto, caminhando ao trabalho, realizando um projeto de vida, exige de nós uma fé, de que nós vamos realizar, nós vamos conquistar, vamos acreditar que a vida vai colaborar para aquilo que a gente almeja. Então a fé é extremamente necessária. E aí, com relação à morte, sim, porque quando temos uma visão materialista, a vida se encerra no túmulo. Mas para aquele que tem fé, ele acredita e tem esperança de que nós vamos superar os horizontes desse mundo para avançar num outro mundo. E lá nesse mundo, um mundo onde a gente vai recolher, né, os louros, os frutos do nosso esforço nessa existência. É um mundo onde a justiça será feita, onde aquilo que nós plantamos, semeamos para a nossa evolução espiritual, será colhido e terá utilidade. Será então a recompensa pelo todo esse esforço que nós fazemos ao longo da existência na vida material. Então fica aí a mensagem de Tolstói. Gostaria de passar então para vocês o que fazer, né? Quando nós estamos aí então questionando o sentido da vida, ele pode ser descoberto e construído a partir de 4 construções, que a gente deve então buscar uma finalidade, uma significação, uma conexão e buscar um valor. Então, em primeiro lugar, nós falamos do sentido da vida como uma finalidade. Qual a direção que queremos para a nossa vida? Qual a orientação? Qual a finalidade? Para que a nossa vida possa ter sentido, essa deve ser dirigida para um fim, para uma meta. Num segundo momento, devemos dar a esta direção, a essa finalidade, um significado, questionando se nesta direção há algo que nos atrai ou que nos leva em direção a ela. Qual o significado, então, né, desse sentido de vida que nós escolhemos? Tem um significado para mim? Que significado é esse? Num terceiro momento, estabelecer uma conexão entre esse significado e procurar uma causa, uma razão. Estabelecer uma causa que justifique o porquê de ser assim e não de outra maneira. Porque nada acontece sem um motivo. E por último, o sentido vislumbra um valor. E é esse valor que damos a esse significado que implica em acreditarmos que vale a pena. Então, quando temos uma finalidade, buscamos um significado, fazemos essa conexão, encontramos então e damos um valor, nós conseguimos realizar um sentido de vida. Então fica aí essa cartilha para vocês, amigos, do que nós podemos estar pensando, né, a respeito da nossa existência. Como é que está a finalidade? Que direção estamos indo? Qual o significado que tudo isso tem para mim? E desse significado, qual é a causa? Qual é a razão? Qual é a motivação?
E que valor tudo isso, né, eu encontro nesse sentido de vida que estou dando? É um valor que me realiza plenamente, que me torna melhor como pessoa? É aquele valor que colabora e entra em harmonia com o destino, com o objetivo da existência, que é a evolução do nosso espírito? Essas são indagações que a gente pode fazer para a gente encontrar um real significado e um sentido de vida para a nossa existência. Por fim, uma mensagem espiritual. Quero encerrar então esse vídeo com vocês, dizendo o seguinte, são palavras aí de Vinícius Lousada, que é o educador, onde ele nos diz assim, ó: ante as investidas sombrias do pessimismo e da tristeza, recordemo-nos da lição do farol. Ainda que as noites sejam de tormenta, mantém-se digno diante da violência das vagas, suportando-as sem tombar, iluminando a jornada dos que prosseguem no mar. O farol assinala um porto seguro. A pessoa que procura lidar com a tristeza, sem deixar-se dominar-se demoradamente por ela, pode acender luz nesses dias de transição e ausência aparente de referenciais apaziguadores. Ela pode iluminar caminhos sem que tenha essa pretensão, pela luz que acende em sua alma, projetando-se corajosamente em um processo de evolução consciente nas lutas da vida. Fica então essas palavras, uma mensagem para os amigos. Eu espero que esse material então tenha contribuído de alguma forma para que a gente possa projetar um sentido de vida cada vez melhor em cada passo da nossa existência. A todos o melhor abraço, melhor dos meus sentimentos. Desejo a todos tudo de bom e um sentido de vida iluminado para cada um. Que assim seja. Até uma próxima. Tudo de bom.